O infanticídio é a morte intencional de uma criança nos primeiros meses da sua vida, enquanto que o neonaticídio é o homicídio de um recém-nascido nas primeiras 24 horas da sua vida, sendo que este homicídio é praticado por um dos progenitores. Atualmente em Portugal, o crime de infanticídio engloba também o crime de neonaticídio e tem diferentes penas dependendo da circunstância. Se o homicídio for feito nas primeiras horas de vida do bebê por parte da sua mãe e a mãe estiver num estado perturbado, ou seja, um estado mental não estável, então isto é classificado como neonaticídio e a pena vai de 1 a 5 anos. Se este requerimento legal não se cumprir, então o infanticídio é classificado como um homicídio, ou seja, a pena vai de 8 a 16 anos de prisão. Mas este nem sempre foi o caso. Antigamente, o crime de neonaticídio tinha uma penalização muito mais branda, porque a Igreja acreditava que a alma do recém-nascido demorava alguns dias a entrar no corpo, o que quer dizer que se houvesse um homicídio nestas primeiras horas, não se assassinava uma alma. E é um bocado impossível falar disto sem falar da contradição para a crença atual da Igreja e os seus pensamentos relativamente à interrupção voluntária de gravidez. Já no caso do infanticídio, se este fosse cometido pelo pai, que era a figura autoritária da casa, a pessoa que tomava todas as decisões, neste caso nem sequer era considerado crime, porque o pai podia sempre alegar que o bebê tinha algum problema, alguma deformação, e por isso o seu homicídio seria justificado. Durante a Idade Média e também durante o século XVIII, o infanticídio estava muito associado a grupos e a seitas religiosas, as famosas bruxas, que usariam os bebés para fazerem os seus rituais, e então a pena que era socialmente aceite para estas mulheres amantes do diabo era a pena de morte. Mas estes casos são mais raros e normalmente quando uma mãe assassinava o seu bebé era mesmo por questões financeiras ou então problemas mentais que na altura não eram compreendidos. Mas então qual terá sido a justificação de uma mulher chamada Luísa de Jesus que matou e matou até ter sido finalmente apanhada? Este é o caso da Luísa de Jesus, uma mulher que assassinou 33 a 34 recém-nascidos em Portugal. A Luísa de Jesus está na lista das maiores infanticidas de toda a história de todo o mundo e é, até hoje, a maior serial killer mulher em Portugal. As Casas da Roda eram instituições geridas pela Igreja Católica que funcionava como uma forma de deixar recém-nascidos que as mães ou os pais não quisessem tomar conta, assim como outras pessoas poderem ir lá e buscar os tais recém-nascidos para os criarem. Imaginem um edifício onde uma das paredes tem uma janela e lá dentro existe um mecanismo que funciona como uma espécie de porta giratória, onde a pessoa que está do lado de fora coloca o recém-nascido lá dentro e roda o mecanismo, e depois o recém-nascido fica da parte de dentro do edifício para que outra pessoa que esteja lá dentro possa pegar nele. Esta forma era uma forma de abandonar as crianças sem que nunca ninguém descobrisse quem é que estava do lado de fora do edifício e por isso teve bastante adesão por causa da questão de ser anónimo. Esta tal Roda dos Expostos, que é o nome que lhe deram, e o conceito de Casas da Roda, surgiu em Itália na Idade Média e surgiu como fruto de um elevado número de infanticídios que estava a acontecer. Basicamente, as mulheres ou o casal tomavam a decisão de assassinar as suas crianças por questões financeiras, este era o maior motivo, mas também acontecia muitas vezes as mulheres sofrerem violação, que depois dava numa gravidez, e existia um preconceito muito grande, muito maior do que atualmente, de as mães serem solteiras. E então também quando acontecia o pai não querer reconhecer que aquele era o seu filho e a mãe era obrigada a tomar conta dele sozinho, para além da dificuldade financeira, existia também muito o preconceito. Então muitas destas mulheres, muitos destes casais acabavam por tomar a decisão de assassinar os seus bebés. E era uma coisa bastante comum, infelizmente.
E ao longo deste caso, quando estamos a falar destas coisas, atualmente são coisas mesmo muito frias, mas vamos nos lembrar que estamos a falar da Idade Média e depois, para o caso específico do episódio de hoje, estamos a falar do século XVIII. Isto já foi há muito tempo atrás, a mentalidade era muito diferente, não havia assim apoios como há agora, por isso, pronto, muitos casais e mulheres acabavam mesmo por recorrer a este mecanismo. E a Casa da Roda era perfeito, porque, como eu expliquei, podiam lá deixar os recém-nascidos, ninguém sabia quem é que os tinha lá deixado, então era uma forma que supostamente iria ajudar toda a gente, a mãe, o recém-nascido e quem também quisesse depois cuidar das crianças. As casas da roda seriam um sítio então onde o recém-nascido ficasse supostamente em segurança, até ter idade suficiente para ir para um lar de acolhimento, e depois a criança, com 7 anos, já era considerada grande o suficiente para poder trabalhar e sustentar a si própria, e por isso com 7 anos tinham de sair do lar de acolhimento. Outro sistema que surgiu também a partir das casas da roda é que havia então a questão: o recém-nascido ficava lá dentro, tinha uma ama a tomar conta deles, mas quem é que os alimentava? Os recém-nascidos precisam de leite. Na altura não existia a fórmula para bebés como existe atualmente. Então, o que é que eles se lembraram? Basicamente, as mulheres que quisessem dar de amamentar a estes recém-nascidos, porque tinham acabado de ser mães, pronto, porque produziam o leite, podiam fazê-lo, podiam ir lá buscar um recém-nascido e ficar com ele durante um determinado período de tempo para lhe dar de amamentar, e em troco disso recebia dinheiro. E como vocês podem imaginar, esta altura de extrema pobreza, principalmente em aldeias e em vilas mais rurais de Portugal, isto tinha mesmo muita adesão, porque estas pessoas estavam desesperadas por dinheiro e então mesmo muitas mulheres iam buscar estes tais bebés para lhes dar de amamentar em troco de dinheiro. E na altura elas recebiam também um berço, não é? Para o bebé ficar a dormir, e recebiam um pano com cerca de meio metro de algodão. A primeira roda portuguesa foi instalada em Lisboa em 1498 e teve alguma adesão, e por este motivo foi espalhada por todo o país. Mas foi entre 1683 e 1706, durante o reinado de D. Pedro II, que este sistema se espalhou muito por todo o país. Ele defendia muito este mecanismo para, lá está, tentar combater o infanticídio, e então, especialmente nas aldeias e vilas, foram instaladas várias casas da roda. E vocês podem estar a perguntar, mas porquê é que ela está a insistir tanto em explicar o que é estas casas da roda e o sistema, como é que funciona? É porque foi a partir destas casas de roda que uma mulher chamada Luísa de Jesus teve acesso a dezenas de recém-nascidos. Ela ia buscá-los com o pretexto de que iria tomar conta deles ou ia entregá-los a alguém que ia tomar conta deles, para depois simplesmente os assassinar. A Luísa Jesus nasceu em 1748 em Figueira de Lorvão, que fica na Penacova, no distrito de Coimbra, em Portugal. Nós não sabemos muito sobre a Luísa de Jesus, porque este caso é realmente muito, muito antigo e toda a documentação que existe atualmente é a referir-se aos crimes que ela cometeu e não sobre a história de vida dela. Mas o que nós sabemos é que a mãe chamava-se Mariana, o pai chamava-se Manuel, e podemos assumir que por ela ter vivido no século XVIII em Portugal, numa zona como Figueira de Lorvão, uma zona mais rural, que ela pode ter tido uma infância e uma adolescência privadas de algumas coisas essenciais que nós consideramos essenciais hoje em dia uma criança ter, uma zona que vivia muito da agricultura, de crianças trabalharem desde muito cedo, não terem as melhores condições de higiene, na sua casa, e isto, de forma geral, todas as crianças no século XVIII passavam por isto, não foi uma coisa específica à Luísa de Jesus. Isto são tudo especulações que nós fazemos relativamente à vida dela, porque era de forma geral como toda a gente vivia em Portugal no século XVIII. E especialmente num local rural como o Pé na Cova, ou uma zona de moleiros e de agricultores que dependiam da terra para sobreviver e muitas vezes tinham de dar parte daquilo que tinham colhido aos donos dos terrenos ou então ao Estado. Por isso, podemos já ter aqui uma noção de como é que era a vida desta mulher. Outra coisa interessante que muita gente assume relativamente à Luísa Jesus é que ela própria era uma das bebés que foi deixada na roda. E isto deve-se ao facto de que os pais que acabavam por acolher estas crianças, quando os batizavam, utilizavam sobrenomes religiosos, como dos santos, dos anjos e de Jesus.
Há quem diga também que Luísa de Jesus chegou a estar casada com um homem chamado Manuel Gomes, mas que quando ela tinha entre 21 a 23 anos, o Manuel fugiu, desapareceu e nunca mais ninguém soube dele. O que as pessoas aqui teorizam é que ele descobriu a verdadeira essência da Luísa, a essência de assassina que ela tinha dentro dela e que, pronto, ele já não quis ter mais nada a ver com ela e que simplesmente fugiu. Para além disso, sabemos também que a Luísa trabalhava como recoveira, que era basicamente transportar mercadorias e bens entre a zona onde ela morava e Coimbra. Ela fazia este percurso várias vezes, a transportar coisas de um lado para o outro, e foi precisamente através deste percurso que lhe surgiu a ideia de utilizar a desculpa na roda de Coimbra de que ela estava a ir buscar os recém-nascidos para levar a pessoas que lhe tinham pedido esse favor, visto que ela fazia o percurso. Ou seja, ela chegava lá e dizia: a caminho daqui passei por uma mulher que disse que queria dar de amamentar a um destes recém-nascidos, por isso vocês dão-me o bebê em nome desta mulher e eu a voltar para a minha casa, como passo lá, entrego-lhe o bebê, entrego-lhe o dinheiro, tudo que vocês me derem agora, e ela toma conta do bebê. Foi basicamente esta falha no sistema que ela conseguiu encontrar. A Real Casa dos Expostos de Coimbra era administrada pela Misericórdia e dizem que era um local muito cruel, um sítio onde no inverno ficava mesmo muito frio, lá dentro estava constantemente úmido e abafado, no verão ficavam temperaturas extremas porque não havia qualquer circulação de ar, qualquer mecanismo para refrescar aquilo lá dentro. Então, o que acontecia a estes pobres recém-nascidos que tinham sido abandonados pelos pais é que metade deles acabava por morrer devido a estas condições extremas, e depois eles eram enterrados nas paredes exteriores do estabelecimento. A Luísa de Jesus foi buscar o primeiro bebê à Roda de Coimbra em 1770, quando ela tinha ali entre 21 a 22 anos. E foi-lhe entregue um bebezinho, um recém-nascido, chamado Manuel, que tinha apenas 20 dias de vida. Os registros dizem que a Luísa de Jesus tinha sido mãe há pouco tempo e por isso encontrava-se capaz de amamentar, e isto era uma das condições para o bebê ser entregue a uma das amas que iria amamentar o recém-nascido. Então o pequeno Manuel foi entregue à Luísa, assim como os 600 reis que eram entregues na altura também, e o berço. E a Luísa basicamente poucas horas depois estrangulou o Manuel até ele perder a vida. E umas horas depois, um agricultor encontrou o corpo do pequeno Manuel lá, tipo, atirado para o meio da rua. Mas por se tratar do século XVIII, nada foi feito, nada foi investigado e a situação nesta altura ficou por ali. E relativamente a este suposto filho que a Luísa de Jesus teve, que lhe deu a capacidade de produzir leite, ninguém sabe ao certo se ele existiu e se ele existiu, o que é que lhe aconteceu, se ele também foi uma das vítimas da Luísa. Ninguém sabe ao certo, sequer se simplesmente registaram que ela estaria capaz de dar de amamentar e nem sequer confirmaram. Ninguém sabe ao certo o que é que falta aqui, qual é a peça do puzzle que falta aqui neste pedaço da história. Apenas uma semana depois de ter ido buscar o pequeno Manuel, a Luísa fez mais uma vítima. Ela foi novamente à roda de Coimbra e disse que queria dar de amamentar a mais uma criança, e desta vez foi-lhe entregue uma menina chamada Maria, que também tinha apenas uma dezena de dias de vida, e a Luísa, mais uma vez, como fez com o Manuel, estrangulou-a até à morte. Para que um bebê seja entregue a uma mulher que vai lá dizer que quer dar-lhe amamentar, ou um casal que diga que quer tomar conta de um dos bebés da roda, é preciso que existam uma série de validações. Existem algumas pessoas que trabalham dentro deste sistema de rodas. Temos a rodeira, que é basicamente a pessoa que recebe os bebés que vêm do lado exterior da roda para o lado interior. Temos as amas, que são mulheres que estão lá dentro a dar de amamentar e a cuidar dos bebés, enquanto ninguém os vai buscar para serem essas pessoas a amamentarem-nos e a cuidar deles. E temos também depois o pessoal administrativo, que é pessoal que registra que bebés é que receberam, que bebés é que saíram. Quando é feito este registro, também é necessário especificar o nome da pessoa que está a ir buscar o bebé, para que morada é que este bebé vai, e para além disso, e mais importante disto tudo, é preciso depois que estas pessoas façam
visitas às moradas para onde foram estes bebés para se certificarem de que o bebé está bem, de que está tudo a correr bem, de que ele está em segurança e que está saudável. Mas apesar de supostamente existirem todas estas validações, a Luísa tentou a sua sorte. Como eu disse há bocado, ela começou a utilizar a desculpa de que estava a ir buscar bebés em nome de terceiros, de pessoas que ela ia conhecendo ao longo do percurso entre Figueira de Lorvão e Coimbra, onde se encontrava a roda, e ela começou a entregar nomes e moradas fictícias de para onde supostamente ia o bebê. E depois o que ela se começou a perceber é que ninguém ia fazer as tais validações. Ninguém estava a ir às moradas que ela entregava para verem se o bebê estava bem. E então isto deu-lhe a capacidade, isto permitiu com que ela fosse buscar 33 a 34 bebés e que os matasse a todos, sem que ninguém fosse uma única vez verificar se um destes bebés estava bem. Ninguém estranhou a mesma mulher ir buscar 33 a 34 bebés. Inacreditável mesmo. A Luísa de Jesus fez isto ao longo de mais ou menos 2 anos. Todos estes bebés eram estrangulados por ela. Ela utilizava ou as próprias mãos ou o tal pedacinho de pano de algodão que era entregue às mulheres que fossem lá buscar os bebés, juntamente com os 600 reis. E ao longo destes quase 2 anos, a Luísa conseguiu juntar 20 mil reis, o que equivale a mais ou menos meio ano de trabalho para uma mulher da idade dela com o estatuto social dela. Notou-se aqui claramente ao longo deste período de 2 anos que a Luísa foi-se acostumando e ficando mais preguiçosa no que toca o que é que ela fazia com o corpo. Ali, mais ou menos nos primeiros 10 assassinatos, ela era muito cautelosa. Ela desossava o corpo do bebê, ela enterrava a parte que era carne, ela punha ossos também enterrados, por vezes dentro de potes de barro, mas depois ela, lá está, começou a ficar preguiçosa, começou a ficar, se calhar, com uma mentalidade mais de ninguém me está a apanhar e não, mais vale não ter tanto trabalho. Então o que é que ela fez? As casas naquela altura, e até mesmo no século XIX em Lisboa, tinham o chão em terra. Era normal para a maior parte da população portuguesa. E então isto permitiu-lhe que ela escavasse buracos dentro da casa dela com muita facilidade. E ela escavou um buraco na casa dela, onde depois começou a deixar a maioria dos corpos destes recém-nascidos, alguns deles inteiros, outros desmembrados, outros desmembrados, partes sem osso, outras partes com osso. Era assim muito aleatório. E depois ela tapou este buraco com uma camada de palha. E isto mete-me muita confusão, porque isto foi durante o período de 2 anos. Imaginem o processo de decomposição destes corpos, nós já falámos disso aqui, o cheiro horrível, os bichos, tudo. E a Luísa convivia com aquilo. Um dos buracos estava mesmo por baixo da cama dela, que quer dizer que ela a dormir sentia aquele cheiro e aquilo não a incomodava de certeza, senão ela não o estava a pôr na casa dela, não é? E podemos também já ver aqui, se calhar, o estado mental da Luísa de não se importar de conviver com este cheiro e com estes bichos e com. Isto reflete já também uma pessoa que, mesmo que não tivesse a cometer estes assassinatos e a matar estas crianças e a pô-las lá dentro, já revela aqui uma falta de interesse em manter o seu ambiente com higiene e limpo. Eu já sei que, como eu referi, eram outros tempos, não havia tanta atenção a isso, até mesmo as necessidades das pessoas, não havia um sistema de saneamento, mas é muito macabro, é muito nojento, não percebo como é que ela conseguiu estar ali a dormir e a sentir aquele cheiro noite e dia, não percebo. A Luísa bateu à porta da Roda de Coimbra pela última vez no dia 1 de abril de 1772 e desta vez foram-lhe entregues duas recém-nascidas. E nesta altura ela estava tão preguiçosa que uma das recém-nascidas ela matou literalmente a umas dezenas de metros da Roda de Coimbra e deixou o seu cadáver mal enterrado, sem qualquer tipo de esforço, à beira assim de um campo que tinha umas oliveiras. E uma mulher chamada Angélica Maria, a passar por esse campo, reparou no cadáver. E o que a deixou particularmente alarmada foi o facto de ela reconhecer o pano que estava à volta do pescoço deste recém-nascido. Porque lá está, a Luísa estava tão preguiçosa
que nem sequer tirava o pano de algodão que era dado pela roda da volta do pescoço dos recém-nascidos, o pano que ela utilizava para os estrangular. Então esta mulher, quando viu o pano, percebeu que havia ali algum tipo de associação à roda, que aquele bebé teria vindo da roda, e alertou as autoridades, que começaram a tentar perceber o que é que se estava a passar, porque é que aquele bebé da roda estava estrangulado no meio de um campo de oliveiras. Quando as autoridades foram à roda de Coimbra e viram os registros, foram inevitavelmente parar à Luísa de Jesus, e ela foi detida e, quando foi confrontada e interrogada, acabou por confessar apenas 2 assassinatos. Ela disse: "Sim, eu matei bebés, mas foram apenas 2". Mas as autoridades não se acreditaram, porque havia registro de que a Luísa foi buscar 34 bebés, por isso eles acreditavam que quem mata 2 mata 34. Então eles começaram a fazer umas buscas no tal monte com as oliveiras onde foi encontrado aquele último cadáver, e eles lá encontraram mais 15 bebés que foram violentamente estrangulados, que muitos deles ainda tinham o tal paninho à volta do pescoço. E eles também foram fazer buscas à casa da Luísa, e lá dentro eles encontraram os tais potes de barro, onde lá dentro estavam os ossos de vários bebés, encontraram crânios também, ou seja, já há um processo de composição muito elevado. Encontraram o buraco onde estavam vários corpos, alguns desmembrados, outros não, e o total de vítimas, entre estes 2 locais, seria então 33 cadáveres. Como eu referi há pouco, a Luísa não disse logo que matou toda a gente, ela foi quase que admitindo os crimes conforme iam aparecendo os corpos. Ela começou então por dizer 2, depois o número subiu para 11, depois, quando encontraram aqueles cadáveres todos na casa dela, o número subiu para 28. Mas as autoridades tinham encontrado 33 corpos. Mas uma coisa que os deixou perturbados, e até hoje é um mistério muito grande, é que a Luísa levantou 34 bebés. Isto quer dizer que há 34 bebés que ela foi buscar à casa de Roda de Coimbra, há 33 cadáveres e ela só admitiu para 28. Há aqui uma discrepância de números, mas lá está, ninguém sabe ao certo o que é que aconteceu àquele bebé em falta, que eles não encontraram o corpo. Será que ela simplesmente o escondeu melhor do que os outros? Será que ela arranjou forma de se ver livre dos ossos, uma forma que antigamente não seria possível de encontrar, como seria hoje em dia, com a tecnologia que a polícia tem disponível? Não sabemos, ninguém sabe o que é que aconteceu àquele bebezinho. E relativamente à discrepância da Luísa, aqueles 6 bebés em falta, que ela diz que só matou 28, as pessoas não acham que era ela a tentar, de alguma forma, fazer com que a sua sentença fosse mais branda? Porque, é assim, 28 ou 34, a nível de sentença vai dar ao mesmo. Hum, as pessoas acham que é mesmo porque ela matou tanto, ela estava naquela espiral tão psicótica de assassina, que ela perdeu a conta, simplesmente perdeu a conta. E por isso, quando disse o número, disse 28, porque não se lembrava ao certo do número exato de assassinatos que cometeu. Os responsáveis da roda que eu referi há bocado, ou seja, a rodeira, a ama da altura e também a pessoa da administração que fazia todos os registros, foram ainda detidos, porque havia aqui a suspeita de que eles estavam de alguma forma a trabalhar com a Luísa, porque parece tão incrédulo, tipo, ela ter conseguido ir buscar tantos bebés, que a polícia na altura achou mesmo que eles pudessem estar envolvidos, no crime. No entanto, pouco tempo depois de terem sido presos, eles, ficaram em liberdade, e hoje em dia estas pessoas não terem feito as validações necessárias, não terem ido até às moradas que Luísa entregou para se certificarem de que os bebés estavam bem, não terem basicamente feito o processo como ele deveria de estar, a ser feito, tinha o nome de negligência criminal, mas antigamente não, pronto, não havia esse conceito, por isso estas pessoas acabaram por não serem responsabilizadas, também pela falta de organização e a falta de validação e de cuidado relativamente aos bebés. Naquela época, em Portugal, os homens atingiam a maioridade com 21 anos e as mulheres com 25, e a Luísa de Jesus tinha ali entre 23 a 24 anos. No entanto, os juízes da Casa de Suplicação, que viria a tornar-se no Supremo Tribunal de Relação, consideraram que ela já era crescida o suficiente para ser julgada como uma adulta. Para o tribunal, a motivação da Luísa era mesmo o dinheiro, o facto de com cada bebé que ela ia buscar recebia os tais 600 reis.
Nas escrituras do tribunal lê-se: trata-se como inimiga declarada da inocência e como um monstro de coração tão perverso e corrompido de que não haverá facilmente exemplo no presente século. O tribunal ainda escreveu que queria impor à ré as penas que tivessem alguma proporção com a crueldade de tão atrozes delitos e com o escândalo que deles resultou. A sentença da Luísa foi a pena de morte, e o tribunal condenou-a a percorrer as ruas desde o local onde ela estava presa até o sítio onde ela morreria, com uma corda ao pescoço e também com alguém atrás dela a pregar os crimes que ela tinha cometido, a insultá-la de diversas formas e também a bater-lhe com uma tenaz em brasa. Ao mesmo tempo, a população que fazia uma espécie de corredor atirava-lhe coisas. Quando chegou ao final do percurso, o sítio onde ela morreria, a Luísa viu as mãos dela a serem amputadas, com ela viva ainda, tiraram-lhe as mãos, porque foi o instrumento que ela utilizou para cometer todos os seus crimes, e depois disso, sim, foi assassinada. Ainda depois de morta, o seu corpo foi queimado para ficar em cinzas, para que não existisse a possibilidade do corpo ser enterrado num cemitério ou em qualquer lado que lhe permitisse descansar em paz, ou que alguém fosse à sua campa fazer alguma coisa religiosa, tipo, para ajudar o espírito dela no além. Naquela altura, em Portugal, o método mais comum para as penas de morte era o enforcamento. E isto é aquilo que nós já estamos habituados até a ver nos filmes. A pessoa tem a corda à volta do pescoço e depois a plataforma é-lhe retirada por baixo dos pés e a pessoa acaba por morrer estrangulada. No entanto, não foi isto que aconteceu à Luísa. Eles decidiram que a forma que ela iria morrer era com o garrote, e este método era utilizado mesmo para aquelas pessoas que teriam cometido os piores crimes possíveis na humanidade, porque é das formas mais cruéis de alguém morrer. E como é que funciona este garrote em particular que matou a Luísa de Jesus? Imaginem um colar de metal à volta do vosso pescoço e depois alguém está a apertar uma espécie de manivela que faz com que esse pedaço de metal vá apertando, apertando e apertando, e ao mesmo tempo, na parte de trás, tem uma espécie de prego que, conforme o metal vai apertando, o prego vai também penetrando o vosso crânio. Ou seja, para além de estarem progressivamente a perder o ar, a ter cada vez mais dificuldade em respirar, estão também a sentir aquela dor horrível de sentir o prego a espetar na parte de trás da cabeça. Estes foram os momentos finais da vida da Luísa. Quando alguém recebia a pena de morte, era uma coisa assim que muita gente se juntava para ver. Era quase que um espetáculo, por se tratar de um criminoso. E então, quando era uma mulher, como era uma coisa muito mais rara do que ser um homem, juntavam-se multidões mesmo gigantes. E no caso da Luísa de Jesus, por causa dos crimes que ela cometeu terem sido tão macabros e toda a gente naquela zona sabia o que ela tinha feito, foi mesmo uma multidão inacreditável. E enquanto ela estava a morrer lentamente no garrote, as pessoas iam assobiando, batendo palmas, aplaudindo, basicamente a celebrar a morte da Luísa. A Luísa de Jesus foi, na história de Portugal, a mulher com a pena mais severa de sempre, mas foi também a última mulher a ser executada como consequência da pena de morte. Cerca de 40 anos depois, em 1810, houve mais uma mulher que foi também condenada à pena de morte. No entanto, ela conseguiu fugir antes de isto acontecer. Esta mulher era Isabel e Rochas Lemos, conhecida como a Rainha Pamplona, e ela terá sido condenada à pena de morte por traição à pátria. A pena de morte foi abolida em Portugal em 1867 e, na altura, no Parlamento, quando se estava a discutir se devia de manter esta pena ou não, um deputado chamado Aires Gouveia falou do caso da Luísa de Jesus. Ele disse que o facto de ela ter sido assassinada como consequência da pena de morte não fez com que mais nenhuma mulher portuguesa se tornasse numa assassina. Ele disse: a pena de morte, de certo, que não corrige. O cadáver não se corrige. Todo o facto que não tiver por consequência necessária e imediata a correção moral do sujeito culpado não pode denominar-se pena. Chamem-lhe castigo, satisfação social, vingança, o que quiserem, mas nunca pena. Corrigir, moralizar, regenerar, reabilitar para a vida social deve ser o fim supremo da penalidade.
Portugal tornou-se assim o primeiro país da Europa de 1867 e o terceiro país do mundo, depois de San Marino e da Venezuela, a abolir a pena de morte. E esta decisão, como tudo na vida, foi aplaudida por uns e criticada por outros. Alguns disseram que Portugal foi pioneiro nesta decisão e que os outros países da Europa deviam de seguir o exemplo. Outros disseram que as leis tendem a favorecer os criminosos e que abolir a pena de morte é viver num edifício imaginário. E para mim é também incrível estarmos aqui a discutir a abolição da pena de morte em Portugal em 1867 e atualmente, em 2025, ainda existem países desenvolvidos que utilizam esta prática. Como eu referi há pouco, o tribunal acredita mesmo que a única motivação da Luísa de Jesus era o dinheiro, aqueles 20.000 réis que ela conseguiu coletar ao longo do tempo. Só que, como eu disse, eram 6 meses de ordenado, ela não ficou propriamente rica, ela não começou a demonstrar que tinha mais posses, mais dinheiro, mais coisas, ninguém notou uma diferença no tipo de vida que ela levava, ela não conseguiu subir assim na sua situação financeira. Então, hoje em dia, com um melhor conhecimento da mente humana, com um melhor conhecimento de tudo, na verdade, esta motivação de acharem que foi o dinheiro, já pouca gente acredita. Há bocado falamos da possibilidade de a Luísa, da primeira vez que foi buscar o bebé, o Manuel, que ela estava capaz de amamentar. Isto significa que ela teria sido mãe há pouco tempo e por isso pode levantar a questão: será que a Luísa estava a passar por algum episódio pós-parto? Penso que a maioria das pessoas está familiarizada com o conceito de depressão pós-parto. É basicamente uma condição, uma doença que ocorre em mulheres que tenham sido mães há pouco tempo e que pode se desenvolver durante o primeiro ano de vida do bebê. E basicamente é a ideia da depressão, sintomas como a tristeza, apatia, isolamento social, mas associado também a uma grande descarga hormonal e diferença hormonal no corpo da mulher como consequência do parto. Pelo que percebi, então, a depressão pós-parto pode surgir mais a mulheres que já tenham algum fator biológico, genético, socioeconómico, familiar, associado então à grande alteração hormonal. Esta doença afeta cerca de 10 a 15% das mães portuguesas e tem mesmo de ser levada a sério, porque para além dos sintomas tradicionais da depressão, pode pôr em risco a relação entre a mãe e o bebê. A mãe pode começar a ter uma percepção negativa relativamente aos comportamentos do bebê, por exemplo, o bebê está a chorar e a mãe irrita-se, tipo, porque é que estás a chorar? Cala-te. Pode também ter muita ansiedade relativamente à saúde do bebê, tipo, o bebê tem um grau a mais de temperatura e a mãe vai logo correr para o hospital com medo que o bebê esteja com algum problema muito grave. A mãe pode também sentir um distanciamento muito grande do bebê, uma falta de empatia, falta de interesse. Aquele exemplo, novamente, o bebê está a chorar e ela não ter o interesse de cuidar. Em alguns casos, infelizmente, podem surgir comportamentos mais agressivos, onde a mãe descarrega as suas frustrações e emoções que está a sentir no pequenino bebê. A mãe pode também ter pensamentos de terminar com a sua própria vida e, às vezes, também de magoar o bebê. Por isso, por favor, se alguma vez reconhecerem que estão a passar por isto ou se notarem que algum amigo ou familiar está a passar por isto, levem a sério, porque pode se tornar mesmo muito perigoso. Uma gravidez já não é fácil só por si. O cansaço do corpo, porque acabou de literalmente sair um bebé de lá de dentro, a privação de sono, as mudanças hormonais. Quando ainda juntamos a isto uma depressão pós-parto, pode ser mesmo catastrófico. E é assim, eu não sou especialista, eu estou-vos a dar esta informação por aquilo que eu encontrei na internet, por isso eu vou deixar na descrição links para sites do SNS a explicar melhor o que é a depressão pós-parto, o que é que podem fazer, e vou também deixar um número que podem ligar, uma linha de apoio, para se estiverem a sentir dificuldades com a vossa saúde mental também num período de pós-parto. No entanto, os investigadores e historiadores que acreditam que a Luísa de Jesus teve um bebé não acreditam que o que ela teve foi uma depressão pós-parto, mas sim uma condição mais rara, mas também muito mais grave, chamada psicose pós-parto. Para esta doença não encontrei nada no site da SNS que especificasse, eu acredito que eles devem de englobar na categoria de depressão pós-parto, na parte mais agressiva da depressão pós-parto. No entanto, eu encontrei outras fontes de outros sites de saúde, também encontrei algumas dissertações que pessoas, estudantes de medicina, estudaram a área da psicose pós-parto. Eu vou deixar isto tudo nos recursos para quem tiver curiosidade de ler mais sobre o assunto.
Então, a psicose pós-parto caracteriza-se por alucinações, delírios e paranoia que podem surgir nas primeiras semanas depois do parto. Como referi, é muito mais rara, acontece a apenas 0,2% a 0,4% das mães, enquanto que a depressão pós-parto é ali entre os 10% e os 15%. E precisamente porque a mãe sofre de alucinações e de delírio, isto pode pôr mesmo em perigo a sua vida e a do bebê. Isto é considerado uma emergência psiquiátrica. Se não for imediatamente tratado, esta condição é mesmo catastrófica. Pode levar à negligência da criança, ao suicídio da mãe e também ao infanticídio. E a melhor coisa que os familiares e amigos podem fazer nestes casos é logo ir buscar ajuda psiquiátrica, porque a mãe precisa urgentemente de ter a ajuda e o tratamento que precisa. E isto tudo para explicar que então muita gente acredita que a Luísa de Jesus estava com uma psicose pós-parto, como resultado da tal suposta gravidez que ela teve, que a deixou num estado de delírio capaz de assassinar dezenas de bebés. Eu vou ser sincera, esta teoria a mim faz muito sentido. A única coisa que não me deixa 100% convencida, até porque, pronto, nunca estaria 100% convencida porque não existe mesmo aquele registro, não é? É o facto de que nós nem sequer sabemos se a Luísa Jesus esteve mesmo grávida e se teve mesmo um bebé. Por isso existe logo aqui uma falha muito grande. Mas se formos acreditar que isso aconteceu, então eu sinto que isto faz sentido, pelo menos na minha cabeça. No entanto, algumas pessoas não acreditam que este era o caso, que a Luísa Jesus estivesse com algum problema psiquiátrico. Acreditam sim que ela utilizava os bebés para algum tipo de ritual. O termo meigas surgiu em Galiza ainda antes do período da Idade Média. Estas mulheres são as protagonistas do folclore galego. Elas são basicamente mulheres que têm uma grande sabedoria, conexão com a natureza, com o ambiente à volta delas, com os ciclos lunares, capazes de praticar magia, mulheres com muita inteligência e muitas capacidades especiais. Esta descrição pode nos fazer logo pensar nas bruxas, mas existem algumas diferenças entre as meigas e as bruxas, basicamente dependendo da origem e do contexto social, mas estas diferenças podem ser confusas, por isso eu vou explicar. Historicamente, especialmente durante o período de Inquisição, a figura da bruxa era uma figura má, uma mulher que era capaz de fazer magia, magia negra, que era amante do diabo, que fazia sacrifícios em nome do diabo e basicamente é uma figura que está puramente associada a tudo o que é malvado. E muitas destas mulheres nem sequer era o caso. Isto também se deve a que na altura era insuportável para a sociedade ver uma mulher independente, uma mulher inteligente, uma mulher com conhecimento das coisas, que tivesse curiosidade em procurar e em fazer perguntas. Uma mulher que morasse sozinha, que se sustentasse sozinha, era vista como uma anomalia. E então mulheres que procurassem conhecimento na natureza, na filosofia, na medicina, eram vistas como uma ameaça e desafiadoras da igreja, e por isso era muito mais fácil dar-lhes o rótulo de bruxas, porque estavam à procura deste tal conhecimento. E pronto, a pena adequada a uma bruxa amante do diabo para a igreja é o quê? Pena de morte. Esta era a forma mais eficaz para a igreja de desacreditar o seu conhecimento e de justificar a perseguição e execução destas mulheres na altura. E com isto eu não estou a dizer que não existiam mesmo mulheres, pessoas, na verdade, que faziam os tais rituais em nome do demónio, aquela coisa muito oposta à igreja. Eu não estou a dizer que não existiam mulheres mesmo assim, que faziam aquilo que a igreja alegava que as bruxas faziam. O que eu estou a dizer é que a maior parte das mulheres que sofreram desta perseguição eram só mulheres curiosas, só mulheres que queriam a sua independência, só mulheres que muitas vezes eram muito mais inteligentes do que os homens que as rodeavam e que tinham ideias diferentes, mostravam sabedoria noutras coisas, na natureza, no ambiente, e que pronto, então a igreja era carimbo de bruxa e acabava ali a história. Mas se nos formos a focar unicamente no folclore, a diferença entre uma meiga e uma bruxa não é esta capacidade de a bruxa é só má e a meiga é só boa, não. Porque a meiga também é, segundo o folclore galego, capaz de praticar o mal. E é precisamente isto que gera a confusão, porque se são as duas capazes de fazer o mal, então qual é a diferença? Foi como eu referi há bocado, depende mesmo da origem e da conotação cultural. A bruxa é a tal figura má
E a meiga é simplesmente uma mulher sobrenatural que tem capacidades de praticar magia e que pode aplicá-la tanto ao bem como ao mal. Posto isto, existem então vários tipos de meigas. Existem as meigas consideradas as amigáveis, que são aquelas que utilizam as ervas medicinais, que utilizam os seus poderes para ajudar os outros, curar quem precise. E depois existem as meigas consideradas as más, que são as meigas, por exemplo, as meigas chuchonas, que, como o nome indica, elas sugam o sangue das suas vítimas porque acreditavam que sangue é vida. Muitas das vezes estas vítimas eram recém-nascidos, a forma mais pura do ser humano, e isto faz com que alguns investigadores acreditem que a Luísa de Jesus era uma meiga chuchona. Por exemplo, a Maria de Jesus teve contacto com alguma mulher que já praticava isto, que tomou esse conhecimento e que depois aplicou. Outros contestam que, se este fosse o caso, se existisse a mínima possibilidade de aquilo ser bruxedo, de a igreja, do tribunal considerarem que ela era uma bruxa ou uma meiga, que então aquilo estaria na sentença. E a sentença é o único documento que hoje em dia nós temos acesso e não está lá nada sobre isso. Por isso estas pessoas dizem que, pronto, acham pouco provável ser este o caso, porque lá está, qualquer mulher diferente recebeu o rótulo de bruxa. No final do dia, nós não vamos saber o que é que se passava na cabeça da Luísa de Jesus, não vamos saber como é que ela conseguiu assassinar, estrangular com as suas próprias mãos tantos bebezinhos inocentes, bebés já abandonados na roda e que depois ainda tiveram o azar de encontrar uma figura destas, não é? Um demónio, uma mulher capaz de fazer isto e como é que ela depois também foi capaz de conviver com os cadáveres, com o cheiro tanto tempo na sua casa. É mesmo uma coisa inacreditável, não é? Na história do mundo, como a Luísa de Jesus, conhecem-se poucas. Conhecemos a Amelia Dyer, que era uma ama inglesa que matou um bebê no século XIX, mas que estima-se que ela foi responsável pela morte de mais 300 bebés. Conhecemos também a Dagmar Overby, que era uma ama dinamarquesa, que assassinou entre 9 a 25 crianças no início do século XX. Conhecemos a Janine Jones, uma enfermeira pediátrica nos Estados Unidos da América, que assassinou um bebê, mas que suspeita-se que possa ter sido responsável por 11 mortes. Isto aconteceu entre os anos 70 e 80. Mais recentemente tivemos o caso da Lucy Letby, uma enfermeira inglesa que assassinou 7 bebés entre 2015 e 2016. E também uma mulher chamada Beverly Allitt, que também era uma enfermeira inglesa e assassinou 4 bebés no início dos anos 90. A Amelia Dyer é mesmo a mulher que tem o número estimado de vítimas mais alto, mais de 300 bebés, é uma coisa inacreditável. Mas ela só tem uma vítima confirmada. Isto quer dizer que a Luísa de Jesus está mesmo ali no topo das infanticidas com o maior número de vítimas da história do mundo. Quando falamos em crimes que já aconteceram há tantos anos, nós ficamos sempre incrédulos com como é que demoraram tanto tempo a apanhar o criminoso, neste caso 2 anos, 34 bebés que ela foi buscar. Não houve qualquer validação por parte de ninguém. Estes bebés parece que foram esquecidos pelo mundo, bebés já estão sem sorte de serem abandonados e depois, como eu referi há pouco, ainda terem o azar de encontrar este monstro. Estas histórias são sempre muito difíceis com a nossa mentalidade de 2025 compreender, não é? Como é que ela conseguiu fazer isto tudo? É muito macabro mesmo. Mas digam-me vocês, o que é que vocês acham? Acham que a Luísa de Jesus esteve grávida e que teve psicose pós-parto? Acham que ela sofria de outro distúrbio psiquiátrico que a permitiu fazer isto tudo? Ou acham que a motivação dela foi só o dinheiro? Acham que ela utilizava os bebés para algum tipo de ritual? Acham que ela era uma meiga? Digam-me o que é que vocês acham nos comentários, porque eu gosto sempre de ler as vossas opiniões. Este foi então o caso da Luísa de Jesus. Eu espero que vocês tenham gostado de me ouvir. Muito obrigada pela companhia e vemo-nos numa próxima.